Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo, hoje, 6 de outubro de 2024, para mais um culto matinal dominical, iniciando a semana buscando o Senhor em primeiro lugar e tendo a promessa de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu vou iniciar lendo um texto que está em Lucas, capítulo 12, versículo 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Versículo 35. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Vamos cantar uma música, né? Depois eu vou estar orando. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos,
Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus a gente tropeça. Tenta levantar, mas não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus a gente tropeça. Tenta levantar, mas não dá, sem Jesus não dá. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede com vida, mais um domingo em que podemos iniciar a semana ouvindo a Tua Palavra, meditando na Tua Palavra, em oração, em crescimento espiritual. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a sermos contados com servos fiéis, aqueles que aguardam o Senhor, vigiam, oram e fazem aquilo que o Senhor manda para cada um de nós, sendo servos bons, fiéis, obedientes e que não praticam a maldade, mas vivem de acordo com os mandamentos e os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Ajuda-nos, Jesus querido, porque o Senhor se fez homem, habitou entre nós para nos ensinar também como viver como um filho querido que quer agradar ao Pai e agradar-se dele também. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o nosso modelo e nós temos que imitar ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada cristã, crescendo em graça, em santificação. Sê conosco, Jesus querido. Abençoa o Michel, o estudo que ele vai transmitir nessa manhã e abre o nosso entendimento, a nossa mente, para recebermos essa palavra que possa frutificar em nós e dar muitos frutos. Obrigada, Senhor. Vem, Espírito Santo, esteja conosco nesse momento de culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, os irmãos que nos acompanham, a Andréa Penês, que está sempre conosco, também nos acompanhando, Solange e tantos outros irmãos. Hoje é um dia que está marcado a eleição. Muitas pessoas talvez não estarão nesse momento nos acompanhando, mas temos certeza que esse vídeo ficará gravado e assistirão depois, na sequência, esse culto que nós fizemos para o Senhor, iniciando assim uma semana. Falei que hoje eu falaria sobre a oração e eu gostaria de pegar um texto que está escrito em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6 até o versículo 7 apenas. Paulo diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.
Hoje eu vou falar sobre a oração e súplica. A oração, nós falamos a vez passada e terminamos dizendo que falaríamos sobre ela, porque Deus fala com o homem de muitas maneiras, de muitas formas, como nós já vimos. E o que é interessante, o homem também fala com Deus, e a forma dele falar com Deus é com a oração. E muitas vezes nós achamos que a oração é um contexto de pedir apenas. Não. Então Paulo diz para o homem não andar ansioso por coisa alguma. Então quero começar primeiro nesse ponto. O que é a ansiedade? É uma preocupação quanto a alguma coisa no futuro, que ainda não aconteceu e que o homem não tem controle do que vai acontecer ou do que será. Então gera esse contexto de ansiedade que tira a paz do seu coração. Mas não é só isso também. Deus tem uma idade eterna, por isso que ele habita a eternidade, a idade eterna. E ele abriu essa idade eterna e criou a temporal idade. Uma idade dentro de um tempo em que todas as coisas criadas têm tempo de validade. Por isso que o homem, sendo aquele que está nesse tempo, ele nasce e ele morre, então ele tem um tempo de vida para expressar com essa vida o propósito para o qual ele foi formado pelo Senhor Deus. Já falamos sobre isso, não vou voltar. Mas o interessante é que o homem vivendo esse contexto da vida, muitas vezes ele fica preso a um contexto do passado. Então ele tem um contexto de culpa, de arrependimento, remorso, nostalgia, saudade do passado. E, em contrapartida, ele também tem uma certa ansiedade, uma preocupação quanto às coisas que ainda não aconteceram, quanto ao contexto do futuro. Como o dia de amanhã, também o que vem a acontecer que ele não sabe será e como será, e o que está fora do seu controle, e o que leva muitas vezes ele estar com medo e perder a paz do coração. É sobre isso que Paulo está falando, que Jesus ele vem para que ele restaure essa paz e a mente das pessoas que, quando oram e suplicam, eles, com ações de graça, fazem com que o seu coração seja voltado a ter uma paz, que é perdido muitas vezes pela condição do viver esse dia a dia. Mas Deus se revela sempre no nosso tempo, no que se chama hoje. Por isso que ele diz, hoje, se ouvires a minha voz, não endureça o teu coração. O hoje de Deus é a expressão da vida num contexto do eterno e que nós estamos limitados num tempo que está entre o passado e o futuro e Deus não está e Ele nos orienta a viver o hoje. Então, viva o hoje com alegria. Se alegre no Senhor hoje, porque o dia de amanhã só cabe ao contexto do próprio Senhor, porque o homem, se ficar preocupado com o amanhã, cria uma certa ansiedade. Então, essa preocupação com esse contexto, Paulo fala, não só por estar preso no passado, mas também por ter ansiedade quanto à preocupação no futuro, ele pede para o homem orar, confessar as coisas que ficaram no passado, como também orar com relação às coisas que estão no futuro. Então vem a pergunta, o que é a oração? Se não é um pedido, então o que é oração? Então, oração, a própria palavra está falando, ó, como é bom orar. Tira esse ó da oração, fica ração, para você memorizar esse mnemônico. Aí fica ração. Tira o R da ração, vira ação. E aí nós agimos em função daquilo que nós compreendemos e entendemos que é falar com Deus. Então, oração é a forma pela qual o homem fala, que se comunica com Deus por
fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós entendemos que tudo que é invisível veio a existir a partir do invisível para formar um visível que expressasse o conhecimento de Deus. Oração é primeiramente a comunhão do Espírito que ele deu para o homem, comungar com o Espírito de Deus, isto é, conversar com o Espírito de Deus e ouvir o Espírito de Deus falando ao seu Espírito, como nós já mencionamos. Segundo, falamos também que é o alimento para o Espírito, o alimento espiritual, é a ração essencial para expressarmos a fé. E o que é interessante, ele fala, com ações de graça. Terceiro, é ter ações de graça em que você sempre agradece. Tem uma gratidão eterna por ter conseguido tudo que você fizer, das coisas mais grandes ou pequenas. Quando você a conclui, você volta e diz: obrigado, Senhor, por ter me ajudado. Obrigado, Senhor, por me dado força para fazer essas coisas. Obrigado, Senhor, por ter me dado vida, por fazer essas coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu condição de fazermos as coisas e expressarmos com a nossa vida, com essa ação gostosa que podemos fazer desinteressadamente aos outros, o contexto de revelar o quanto o Senhor tem nos amado, sustentado, nos orientado, nos fortalecido. Isso é uma forma de orar, constantemente orar, por tudo que você faz. Por isso que ele diz, fazei tudo como se fosse para o Senhor. E orar sempre. E a pessoa fala, orar sempre, ficar de joelho sempre, não é isso que ele está falando. Ele está falando que é um estilo de vida em que você fala com Deus e o reconhece em todos os momentos da sua vida. Você acabou de fazer alguma coisa simples, concluiu. Você olha para aquilo e se lembra, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu condição de realizá-la. Então a oração, ela não necessariamente tem um contexto de súplica. Por isso que fala oração e súplica. A súplica é o contexto da especificidade de um pedido ou de pedidos. Não, nem sempre ela se completa assim. Veja, por exemplo, você faz uma oração de adoração, dizendo o que Deus é, agradecendo por aquilo que Ele é. Pronto, você não pediu nada. Você faz uma oração de louvor, dizendo o que Deus faz. Você também não está pedindo nada, você só está dizendo que Ele faz. E tudo que Ele faz é bom e maravilhoso. Você faz uma oração de gratidão por ter recebido bênçãos, sem tê-las pedido. Proteção, sem tê-lo exigido. Cuidado, bênçãos, amor, tudo mais, sem você ter pedido nada. E você percebe que Ele está constantemente na tua vida. E você faz essa oração de gratidão, bem como quando você age com ações de graça, você está dizendo no final, obrigado, Senhor, porque agindo interdependente com o Senhor, eu pude realizar tudo o que o Senhor proporcionou que assim o fizesse. Então, nem sempre na oração você vai encontrar súplica. Isto é, um pedido. Então vem a segunda colocação agora que Paulo fala. Então o que é a súplica? Que está sempre relacionado com a oração. Diz assim, a súplica é como o homem protocola a sua vontade com pedidos específicos na expectativa de ser ouvido e atendido na sua reivindicação e também faz isso com ações de graça, como diz Paulo. Quanto à oração, eu quero destacar um ponto que é muito interessante. Quanto à oração, o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 26 e afirma, o homem não sabe orar como convém. Pronto. O que ele está dizendo com isso? Que o homem não sabe falar com Deus como convém. E por que ele não consegue falar com Deus como convém? Porque o que ele faz, o que ele fala com Deus, muitas vezes está voltado num contexto de pedir as coisas para si, porque não o conhece. Porque Deus já nos proporcionou muitas coisas e muitas bênçãos.
E quando ele sabe e conhece o poder de Deus, o Deus que é todo-poderoso, mas não conhece o amor de Deus, o Pai. Então Deus quer ser conhecido no contexto de quem Ele é, amoroso e paterno, por ter criado, inclusive, e formado o homem, para ser uma expressão dele de forma visível nos seus atributos invisíveis. Por isso que ele formou o homem, para junto com o homem, interdependente com o homem, fazer com que ele fosse conhecido. Como ele é conhecido pelo poder na criação, e o homem se torna indesculpável, como fala Romanos 1, 18 a 20, agora o homem é uma expressão visível dele, das suas virtudes de amor, graça e comunhão, de modo tal que os homens possam ver através do homem a própria condição do divino sendo revelado. Foi o que o Filipe falou para Jesus. Você fala do Pai, mostra-nos o Pai. Jesus acho que pensou, Deus é Espírito. Como que ele vai poder ver uma coisa assim? Então ele disse, olha para mim, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Você está vendo o Pai? Ele falou, não. Eu falei, então olha as obras que eu estou fazendo. Pelas obras que eu estou fazendo, eu estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para a honra e a glória do Pai. Assim ele acabou revelando para nós que agora Cristo em nós é a mesma coisa. Não somos nós que estamos fazendo. É a graça de Deus revelada agora que está em nós, Cristo, que é a nossa vida, expressando também esse Deus maravilhoso na unção do Espírito Santo. Vamos entender isso agora no contexto da súplica. Então o homem, quando sabe e conhece o poder de Deus, mas não conhece o amor de Deus, como Pai, como o Criador de todas as coisas, aquele que criou, formou o homem para ver de forma interdependente, aquele Senhor Deus que eu disse, uma forma antropomórfica de Deus se revelar, na forma de ser como um anjo ou de uma pessoa que fala com o homem, que está presente com o homem, que mostra o que é um humano ser. Por isso Jesus se encarnou para que assim a gente pudesse entender o contexto do amor do Pai. Aqui nós podemos entender que nesse tempo em que nós existimos, nós expressamos com o nosso corpo físico a forma invisível do nosso homem interior que se comunica com Deus, as virtudes de Deus, de amor, de graça e de comunhão, não só com Ele, mas também com os nossos irmãos. O homem íntegro e reto, que se justificava pelo que fazia, em nome de Deus, é um exemplo que nós podemos entender dentro da história relatada na Bíblia com o livro de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, e ele se justificava pelo que ele fazia em relação do conhecimento que ele tinha do Deus Todo-Poderoso, mas ele não conhecia o Senhor. Ele sabia desse Deus que é todo-poderoso. É assim que nós começamos a entender o contexto da religião e da espiritualidade. Por isso que é interessante que ele fazia as coisas, mas ainda o seu coração estava cheio de medo. Ele tinha medo desse Deus. Vai que ele erra a mão em qualquer momento, e ele tentava fazer tudo no direito legal, no direito moral, para que pudesse cumprir um contexto do que é certo, ser visto pelos homens assim, e ser reconhecido pelos homens, e ele se auto-justificava. Deus, na realidade, fez com que ele pudesse compreender as coisas fazendo o seguinte. O que ele fez? Ele permitiu que ele sentisse um pouquinho a fragilidade do contexto do ser humano e as suas limitações. E aí a gente percebe que o próprio Jó afirma que ele tinha medo que ele pudesse ser castigado por esse Deus, que é esse Criador poderoso. Então ele fazia tudo para obter o favor desse Deus poderoso. Os filhos faziam uma festa e logo já fazia sacrifício, ofertas, para que nada de ruim acontecesse. E tudo que ele falou que ele temia, aconteceu com ele. E a partir daí, nós percebemos que Deus teve que chamar a atenção
para fazer um serviço ruim, pegar um cara ruim, mas também que está a serviço dele, para fazer algo nesse homem. E esse falava, o chamado Satanás, que foi chamado, que ele é meio distraído, Deus falou, você está vendo meu servo Jó íntegro? Você está adorando aqui junto? Eu quero dizer para você, esse homem é íntegro. Ele falou, mas é que o Senhor está sempre protegendo ele. Eu falei, não mexa na vida dele. Você pode pegar as coisas. E ele pegou. Aí, passado uma semana, percebe que ele perdeu muitas coisas, fazenda, filhos e tudo mais. Ele falou, o homem é o seguinte, o contexto dele é a saúde. Deus falou, tá bom. E o mal tentava ainda, Deus falou, vai lá e mexe na saúde dele. Eu falei, não, quem faz um serviço mal feito, bem feito, é só você, Satanás. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser lá, menos você não toca na vida dele, porque a vida dele me pertence. E ele fez um serviço. E esse serviço feito fez com que o Jó se angustiasse. E disse que o mal foi embora. Cumpriu o propósito, foi embora. Sabe que permaneceu com ele? 3 amigos religiosos. Elifaz, Bildade e Zofar. Elifaz, que era um contexto legalista da religião. O contexto Bildade é o contexto moralista da religião. E o Zofar, o dogmático, doutrinário de uma religião. Ficou lá com eles. E um quarto que foi lá para aprender com esses mais velhos, chamado Eliú. Esses 3 amigos ficaram durante 7 dias sem abrir a boca de vendo o estado de Jó. Não falar nada. Depois começaram a tentar encontrar o contexto, por que ele estava sofrendo e passando por esses problemas. Atribuindo a ele, o primeiro dizendo, o legalista, eu acredito que você possa ter pecado contra Deus. O moralista diz, eu acho que você pecou sim, mas de uma maneira diferente, não foi contra a lei não, foi um contexto acho que moral, meio escondido. E o terceiro dogmático falou, não, eu tenho certeza, você é um pecador mesmo. E o Jó se defendia desses 3 amigos religiosos. E houve uma conversa prolongada, até que um momento eles não conseguiram demover a fé do homem que já sabia do Salvador, do Redentor, que tinha um advogado no céu, sabia todas essas coisas. E falava para eles, essas coisas que estão falando eu também sei. Mas eles queriam achar um pecado nele para justificar e voltarem para casa com as suas consciências mais tranquilas, porque eles também pensavam nesse contexto legalista, moralista, e também um contexto dogmático de que eles estavam com a verdade. E Jó falou, vocês acham que vocês vão morrer com essa verdade, mas não é assim, porque eu sei tudo isso que vocês estão falando. Aí Eliú diz, Jó, é o seguinte, eu estou aqui para te ouvir. Eu não estou aqui para te questionar, nem criar um contexto de um juízo contra você. Mas você ouvi dizer, falando muitas coisas, inclusive que a tua justiça, o teu direito que você faz para se considerar justo, para Deus não tem significado, porque em Deus você não mexe nada. Ele é eterno, nada afeta ele. Se você fizer o bem ou o mal, está lá no capítulo 35 já do livro de Jó, se você fizer bem ou mal, você não muda nada em Deus. Se você fizer o bem ou o mal, você vai fazer para você e para os que estão ao seu redor. Porque em Deus você não vai mudar nada. E aí fez um contexto dizendo para ele, eu quero te ensinar a sabedoria. A sabedoria que eu vim aprender com esses homens religiosos mais antigos que não encontrei. Porque eles também não conseguiram demover você da fé e nem achar em você nada que pudesse dar sabedoria para eles também. Mas eu quero mostrar para você e te ensinar a sabedoria. E deu um redemoinho na cabeça do Jó para ele poder não só falar com Deus, mas ouvir Deus. E aí ele passou a conhecer o Senhor. O contexto do livro de Jó fala muito em El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas no final fala que ele conheceu o Senhor como um contexto de amor paterno. E ele foi curado quando? Quando Deus chamou e pediu para que ele orasse pelos 3 amigos que só falaram coisas que não cabiam, que não eram verdade a seu respeito, porque colocaram tudo que Deus podia fazer, como ele fez na criação, mas não revelou a sua vontade, isto é, o seu amor paterno, quando ele criou o homem,
para ser um representante dele no contexto do coroamento dessa criação. Então nós percebemos que esse contexto que aconteceu com Jó é muito comum nós também gritarmos Job. Job é um sentido de um grito que muitas vezes fazemos, porque parece que Deus não nos ouve no que nós oramos e no que nós pedimos. E aí o que é interessante, nós precisamos entender que enquanto Paulo falou que nós não oramos como convém, Tiago, ele diz que nós pedimos mal e, consequentemente, pedindo mal, nós não somos atendidos pelo que pedimos. Porque o homem não só fala de uma maneira que não convém com Deus por não conhecer o seu amor e não conhecer ele no sentido do que verdadeiramente ele expressa, a sua natureza amorosa, e, na realidade, ele coloca um contexto de Tiago dizendo: e vocês também pedem mal. Por que vocês pedem mal? Ele fala, porque, na realidade, vocês estão fazendo um contexto de pedir, é a súplica, pedindo mal para gastar nos seus interesses, nos seus prazeres. Então, nós podemos entender esse contexto que, quanto esse ponto, ele diz o seguinte: quando Jó estava orando pelos 3 amigos, ele foi curado. Porque é isso que um homem religioso muitas vezes vive, uma vida inteira, se auto-justificando pelo que faz, mas não conhece o amor de Deus. E ele precisa de ter um conhecimento de uma sabedoria revelada, e essa sabedoria e o poder de Deus está em Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:24. Então, quanto à súplica, que é o ato de protocolar um pedido específico a Deus, Tiago 4:1-5 diz que o homem pede mal. Por isso que tem guerra, problemas, relacionamentos quebrados, facciosos. E ele fala, por quê? Porque ele pede e não recebe. E por que ele faz isso? Porque ele pede para esbanjar nos seus próprios prazeres que militam na sua carne. Aí ele faz a seguinte consideração. Então nós precisamos entender que como o espírito do homem foi feito para falar com Deus e Deus falar com ele, então o espírito do homem falava com o espírito de Deus e o espírito de Deus falava com o espírito do homem. E se comunicava desse modo. A sua alma, na realidade, quando perdeu essa ligação do espírito, a sua alma quer agora preservar o seu eu. Não quer mais ser uma expressão para Deus, para a glória de Deus, mas agora quer preservar o seu eu para receber esse contexto que ele tem. Primeiro, um contexto de instinto de preservação. Que é o quê? Instinto de preservação na carne, de proteção, no contexto de preservar a sua estrutura física, carnal, e também de procriação, em que ele pede, muitas vezes em oração, coisas que Deus já deu. E disse que o homem assim o tem de uma maneira abençoada desde que ele foi formado. E ele continua pedindo essas coisas. E não entende o contexto desse maior. E ele usa a sua inteligência, a sua alma agora, inteligência, para ter, ser e obter poder, honra e glória para si. Então tudo que ele pede, ele acaba pedindo para si, para benefício próprio, mas não para conhecer a vontade de Deus e expressar Deus com a sua vida. Então ele faz essas orações, muitas vezes, até mesmo às vezes imprecatórias, contra os outros. Ele nunca acaba pedindo transformação da sua vida, mas ele pede para Deus transformar os outros, mudar os outros, para o benefício do interesse de si mesmo. Então ele usa coisas
E até faz um comércio com Deus, dizendo, olha Deus, se eu fizer assim, eu tenho certeza que vai te agradar. Então o Senhor deve me agradar também fazendo do jeito que eu quero, fazer um comércio com Deus. Por isso que Jesus diz, não faça da casa onde Deus fez para habitar, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas ele habita no homem que ele fez, no coração do homem que ele colocou a eternidade. Então, há uma reminiscência na sua alma desse contexto espiritual quando ele foi formado. Ainda tem lá um eco respondendo. Por isso que nas horas que tem problemas, sofrimentos, ele vai buscar em Deus a solução desses problemas. E ele vai buscar em Deus não para conhecer a sua vontade e conhecer Deus, mas ele vai buscar, porque ele reconhece o poder de Deus, que esse Deus, crendo nele, sendo devoto dele, ele vai fazer do jeito que ele quer. Então, ele faz esse contexto de servir a esse Deus para receber em troca alguma coisa. E não faz a expressão da justiça de Deus, o dikaiosune, para ser uma pessoa como Deus assim fez no princípio, mas faz um contexto correspondente de uma justiça chamada humana, usando sabedoria humana e não a sabedoria divina. Então a justiça do homem humana é elemosume, que é se justificar por fazer algo, e não o dikaiosune, que é a justiça de Deus, de ser uma pessoa como Deus assim o quer, e por isso faz com amor, sem obrigação, faz com equidade, uma justiça natural, amorosa. E é isso que Jesus fala lá em Mateus 6. A justiça que o homem expressa é para se mostrar para os homens. E ele falou, e já recebeu a recompensa. Ele faz esmolas, ele ora de pé na sinagoga, repete muito para ver se muda Deus, e depois ele faz jejum, e tudo isso desfigura o seu rosto para mostrar que jejua, tudo para mostrar um contexto de espiritualidade. Então ele se esforça humanamente para ser espiritual, e eu já disse isso, e que ele deveria se esforçar espiritualmente para ser humano. Isso que Jesus veio mostrar para nós. Então, como Deus colocou a eternidade assim no coração do homem, há um resquício da voz divina dentro do homem, na sua consciência, na consciência espiritual, que fala na sua alma, mesmo não tendo ligação com Deus, ele está falando na sua consciência, como ele falou com pessoas que se afastaram dele, lá no princípio, como com Caim. O Senhor fala com ele. Com Adão, quando se afastou, o Deus não foi lá e falou, sai de trás do lugar que você está, que eu sei todas as coisas. Ele perguntou, onde você está? Ele quer saber sempre como o homem se expressa. Por isso que é muito interessante nós entendermos o contexto da oração. É o falar com Deus para ter esse contato íntimo, para que a fé seja fortalecida e que haja uma ação constante em todas as situações de você fazer tudo, porque você é uma expressão desse Deus que é invisível de uma forma visível, por isso que ele nos fez. Amém, queridos? Guarda isso. Então, acontece que Lucas 11:1, Jesus estava em determinado momento orando, que os discípulos viram Jesus orando. E falou, olha, o João Batista ensinou seus discípulos a orar. E nós gostaríamos, Senhor, que o Senhor também ensinasse a gente a orar. Porque se eu estou pedindo que eu não sei orar, e dizendo que eu não sei orar, eu tenho certeza que provavelmente eu também não sei como falar com o Senhor, como falar como Deus. Então, ensina-nos a gente a orar. Em Mateus 6, de 9 a 12, está descrito o modelo de oração que pedagogicamente Jesus ensinou. Primeiro, ele mostra a quem você deve orar. Em primeiro lugar, ao Pai. Deus Pai. E ele deixa bem claro, Deus que é Pai, porque ele é o Criador de tudo, e ele criou o homem e formou o homem para ser a expressão dele de forma visível aqui na terra, dos seus atributos de amor, graça e comunhão. É um Pai que não é meu, não é possessivo,
é nosso, é de todos, porque todos assim vieram de um ponto comum a partir de Adão. E é mais ainda, e que está no céu, mas que se revela numa forma humana, mas que se revela espiritualmente para estar, inclusive no homem, com o seu espírito, isto é, o Espírito Santo, agindo no transcorrer de toda a história, fazendo com que o homem receba dons e expresse com os seus dons exatamente a vontade desse Deus que está no céu. Que a sua vontade seja feita aqui na terra como é lá no céu, um contexto de uma comunhão, de uma família, quer celeste e a família terrestre com ele, para junto com ele administrar esse universo que foi criado e formado. E que o Pai, nessa oração, revela claramente, de uma forma afirmativa, que ele cuida. Por isso que ele não é um contexto de pedir o pão diário, é pedir para que Deus passe o pão que é nosso, para partilhar. E que ele fala mais, que o perdão é nosso, para perdoar. Que o amor dado é nosso, para amar. Que a tentação é nossa, para nos proteger. E ele falou, como o reino é teu, e ele conclui dizendo, e nós já entendemos o teu amor e o teu reino, embora a gente o expresse, mas ainda não está nele, mas já entendeu ele, a honra, o poder e a glória e o louvor seja para sempre ao Senhor. E que nós sejamos essa expressão de uma oração constante, viva, em que você vive falando com Deus e em algumas situações pedindo algo para Deus para, de alguma maneira, expressar com esse pedido e abençoar com esse pedido alguém que precisa dessa bênção. Porque todas as demais bênçãos celestiais ele já deu para os seus filhos, para serem essa expressão dele aonde estiverem. Quer dizer para os irmãos o que Paulo fala, que Jesus é o autor e o consumador da fé. E ele nos ensinou um contexto de uma oração plena. Onde está isso? Lá em Mateus 26, 39, quando ele estava no Getsemane, orando antes de ser crucificado. O que ele faz? Ele pega os discípulos, leva com ele, e aqueles 3 discípulos que sempre estavam mais juntos dele, Pedro, Tiago e João, ele traz mais perto eles. Depois que ensinou a oração, agora ele pede para que esses 3, mais junto dele, vigiem, veja a palavra, e ore com ele, vigie com ele, porque ele vai se afastar um tiro de uma pedra para fazer uma oração ao Pai. E Jesus lá pede ao Pai, isto é, suplica, expressando a sua vontade, mas deixou claro o condicional. Se, papai, se for da tua vontade, faça essa vontade que eu estou pedindo. Mas se não for da tua vontade, eu me submeto à sua vontade. Pronto. Tudo que ele ensinou está resumido no que ele falou com o Pai aqui. E isso ele fez por 3 vezes. Mas quando ele voltava, sabe o que ele encontrava? Os discípulos dormindo. Veja como é interessante. Paulo aqui fala oração e depois ele fala súplica. Tem orações que não tem súplica, volto a afirmar isso. Mas tem orações que tem súplica. Porque tem oração que tem só agradecimento, entendimento do que Deus é, já falei. Então, a oração veio primeiro e a súplica veio depois. Então, para você pedir alguma coisa, você tem que saber como falar com Deus, conhecendo o Deus. Quem é esse Deus? Para não fazer pedidos que não condiz. Pedir mal e não receber. É o que muitos às vezes falam. Mas veja como é interessante ainda. Agora, Jesus falando, fala, vigia e ora. Agora ele inverte. Primeiro você vigia.
a situação onde se encontra, e você ora para não entrar em tentação. Olha que coisa incrível. Então o vigiar vem antes. E a oração vem depois para que você não caia em tentação. E o que acontecia? Eles estavam dormindo de tristeza, de sono. E quem dorme, na realidade, o que acontece? Ele acaba não entendendo o porquê desse contato íntimo de falar com Deus. Perde o contexto de falar. Aí Jesus, tá bom, vamos embora. Obrigado pela presença. Quis ensinar uma coisa aqui para vocês. Vocês ainda não entenderam. E aqui a gente vê que depois, esses três que tiveram essa condição de dormir, também foram tentados, porque Jesus, ao morrer, eles tiveram medo e se esconderam. Porque eles precisavam de algo a mais do que Jesus, do que o Cristo neles. Eles precisavam do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre eles para os mover. Essa palavra que estava nele. E quem nos move é o Espírito Santo em cada um de nós. Então, nós vimos que a oração, ela precede um pedido, mas também a oração segue um contexto do vigiar para não entrar em tentação. E quando a gente não vai observando isso, como é dito, nós entramos naquilo que é dito. Se você ora e pede, e você ora mal e pede mal, você na realidade não vai conseguir nada. Mas ele fala, se você vigia, mas não ora, isso é dorme, você também pode entrar em tentação. E assim a gente vai entendendo que a Bíblia está falando conosco. O homem orando e falando com Deus, quero afirmar agora, mesmo quando não convém, de forma que não é conveniente, e protocolando um pedido mal, Deus ouve a sua oração. Porque o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis a seu favor. É isso que Paulo fala. E a resposta nem sempre é como você espera. Isso muitas vezes te frustra. Porque você faz um pedido e Deus dá uma outra coisa. E essa outra coisa é muito melhor e que é para o teu bem. Porque todas as coisas contribuem, todas, as boas e as ruins, para o bem daqueles que amam a Deus. E que vivem segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Mas a pessoa esquecendo disso, ele acha que tem coisa ruim e coisa boa. E só quer as coisas boas. Que lhe agrada, que te dá prazer no contexto intelectivo e carnal. Mas não entende que ele é uma expressão espiritual para revelar esse Deus. Você imagina, Jesus Cristo, um homem de 33 anos, jovem, novo, se tivesse hoje no meio crente, todo mundo ia pegar, orar, pedir para Deus, não deixar ele morrer na cruz. Menino justo, menino bom. Ué, por que vai deixar morrer na cruz? Nós não teríamos o contexto da salvação. Graças a Deus que ele não tinha uns pais muito crentes, mas tinham pais justos, santos. Como um pai repreende a um filho a quem ama, Deus também quer o melhor para nós. E esse é o Senhor Jeová. Também corrige cada um de nós. Provérbios 3, 11 e 12. Então, o que ele faz quando ele corrige cada um de nós? Ele expressa o seu amor e faz com que a gente age de uma maneira que possa compreendê-lo. Quando ele permite as coisas, por exemplo, em 1 Samuel 8, presta atenção isso aqui. Falar para Samuel, nós queremos um rei como os demais povos. Nós não queremos mais Deus como rei sobre as nossas vidas. Samuel ficou assim, indignado, e foi falar com Deus. Aí Deus falou, Samuel, espera um pouquinho, eles estão rejeitando você ou a mim? Eu falei, não, estou rejeitando o Senhor. Ele falou, então faz o que eles estão pedindo. Só que diga para eles as consequências. E só Samuel disse quais eram as consequências. Até hoje, vive-se essas consequências por essa escolha que pediram para Deus. E Deus permitiu. Lembra os dois filhos? Um pai tinha dois filhos. Um que pega todas as coisas e esbanja, o filho pródigo, mais novo. E o mais velho fica em casa e reivindica
também os seus direitos. O primeiro, o direito de ficar independente e gastar do jeito que ele quer a sua vida. O segundo, o direito de não ter recebido alguma coisa e ficou frustrado com o irmão e com o próprio pai. São contextos religiosos que acredito que são melhores do que aqueles que ficaram longe de Deus. Jesus ensina isso com essa consideração de um pai que tinha 2 filhos, porque nenhum dos dois entendeu o amor do pai, mas os dois tinham interesse nesse pai por causa das suas condições e do seu poder. E o que é interessante, nós podemos também, que precisamos conhecer a essência desse pai amoroso. Mas nós, como crente, devotos e religiosos, nós não queremos conhecer esse Deus. Nós queremos o poder desse Deus para obter poder, honra e glória para a gente mesmo, para nos empoderarmos. E quando se fala o Espírito Santo sobre nós, que para nos guiar para esse contexto de sermos uma expressão desse Cristo com a nossa vida, ele acha que quando se fala em ter poder, é se empoderar com os dons que recebem, e não usar esses dons para a edificação de outros. Então nós pedimos mal, não recebemos por causa de um coração, queridos, cheio de amargura, ressentimento, ansiedade contra as coisas futuras, medo, com inveja, rancor, ódio. Como um coração desse pode abrir um espaço para que o Espírito Santo esteja e haja de uma maneira plena em cada um de nós? Porque quando falamos e fazemos um pedido a Deus, Jesus manda entrar no seu quarto. E muitas vezes a gente imagina um quarto como sendo um cômodo. Não. Nós somos a casa onde Deus habita. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Nós nos reunimos nos templos como santos, que reunimos num lugar sagrado para revelarmos Deus com a nossa vida. Então Deus é um habitante no homem. Por isso que Paulo diz: não sabeis vós que habita em vós o Espírito Santo de Deus? Jesus, quando falou do templo, ele falou: destrua esse templo, em 3 dias eu edifico. Em 3 dias eu edifico ele. Eles falam: mas Senhor, olha essas pedras, 46 anos. Jesus não estava falando daquele templo, ele estava falando dele, templo, onde Deus habita. Por isso quando ele fala: entra no teu quarto e fechada a porta, você fala com Deus e vê, e Deus que te vê em secreto, Deus não te ouve, Deus que vê em secreto, isto é, vê o teu coração, a motivação do teu coração. Ele responde com amor para que você possa cada vez mais conhecê-lo. Mas o homem não faz assim, faz oração de pé, na esquina, na praça, para serem vistos pelos homens. Jesus falou: já receberam essa recompensa. Repete muito para ver se muda, ou faz com que Deus faça do jeito que Ele quer. E 1 Reis 8, 38 e 40, o autor escreve que Deus, o Senhor, conhece o coração de todos os homens. Ele que sonda os corações. Alguém dirá, para ir fechando o nosso pensamento: se não sabemos orar como convém, isto é, não sabemos falar com Deus como convém, e quando suplicamos, pedimos mal, pedimos para a gente mesmo, para satisfazer as necessidades, para contemplar os nossos interesses. E se Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, sabe e conhece tudo e todas as coisas antes mesmo da gente pedir, e no final é dito para que a sua vontade é a que prevaleça, então por que a gente deve orar e pedir? Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. Eu já cheguei a fazer isso. Para que orar e pedir se no final é tudo caminha para esse lado? Nós não sabemos como falar com Deus, nós não sabemos pedir, só pedimos de forma mal, interesseira, pedimos para nós mesmos, nunca para entender a vontade de Deus. Ele falou: então, e a vontade dele é que vai prevalecer mesmo, então para que ficar orando? Agora eu quero fechar o pensamento dizendo o que Paulo falou aqui nesse contexto. Eu gostaria que você voltasse para Filipenses 4,
Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma que fala inclusive as coisas espirituais, não é só as físicas, terrenas, temporais. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, falando com Deus, e pela súplica, pedindo, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Jesus também disse, se nós pedimos para os nossos pais coisas, e os nossos pais, sendo maus, nos dão o melhor, por que então nós não pedimos o Espírito Santo para Deus? Peça uma coisa para Deus, peça o Espírito Santo. Você terá esse Deus presente com você, sempre. Mas às vezes as pessoas não entendendo isso, essa é a razão que Paulo diz e afirma. Bem como Jesus orientou pedir o Espírito Santo, ele diz, mas é o Espírito Santo, Romanos 8, 26, que mesmo você pedindo mal, e mesmo você não sabendo falar, orar como convém com Deus, o Espírito Santo intercede, veja a palavra, ele intercede a seu favor, para com aquele que vê os corações, e ele entende de forma inexprimível, com gemidos inexprimíveis, o contexto do que você está querendo dizer, porque você não sabe falar, nem sabe pedir, mas o Espírito Santo intercede por você. Veja a importância do Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agora revelado, estando em nós nessa comunhão, para podermos ser uma expressão desse Deus aqui e agora, enquanto estamos vivendo no contexto do tempo, da temporalidade, para um dia voltarmos e prestarmos conta do que fizemos com essa vida que nos deu. Então ele vai interceder pelas nossas fraquezas, por causa das nossas limitações. E com esses gemidos inexprimíveis, Deus passa a entender. Por isso que nós vamos encontrar em Apocalipse o que diz para as igrejas, Apocalipse 2 e 3. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Portanto, não apague o Espírito Santo, não rejeite o Espírito Santo e não entristeça o Espírito Santo que habita você. Está sobre você, mas quando você aceita Jesus, ele está em você e depois ele guia você e expressa esse Cristo com poder através de você. É isso que ele está falando. E eu quero usar um exemplo aqui para a gente entender um tipo de oração. E alguém dirá, mas então faz o seguinte, tira Jesus da jogada e põe um homem qualquer, pecador, humano, como qualquer um de nós. Então eu vou pegar um exemplo de Salomão para entender um tipo de oração, fechando assim o nosso pensamento hoje. 1 Reis 3, de 5 a 15, o Senhor Jeová aparece a Salomão de noite em sonhos. Veja que coisa incrível. O Deus Elohim diz, pede-me o que você quer que eu te dê. Peça o que você quer que eu te dê. Isso em sonho. A Salomão. Versículo 9. Ele disse assim, Salomão, dá a teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Quem poderia julgar esse povo? Eu sou uma criança que estou agora reinando sobre esse povo, o teu povo. Dá-me esse coração, dá-me sabedoria. Foi isso que ele pediu para Deus. O Senhor agradou do seu pedido. Olha que coisa incrível. Deus se agradou do seu pedido, em sonho. Disse Elohim, já que pedisse sabedoria, presta bem atenção, irmão, deixa o Espírito trabalhar. Já pediu sabedoria, e não longevidade de vida para você, nem riquezas para você, nem a morte dos teus inimigos, mas pedisse entendimento, sabedoria para discernir o que é justo.
para ser um justo que expressa a justiça, dou-te um coração sábio e inteligente. Até o que não pediste, eu vou te dar: riquezas e glória. Se você andar na minha presença, nos meus caminhos, nos meus estatutos, nos meus mandamentos, eu vou prolongar a tua vida. Ainda mais, eu vou prolongar a sua vida e você vai ter uma vida longa. Você tem orado, queridos, e suplicado, pedido para Deus estar com você? Ou fazer algo para você? É assim que muitas vezes a gente está fazendo, em benefício próprio. E na realidade, quando a gente pede para Deus estar com a gente, Deus está sempre com a gente, porque Ele é onipresente. Tem gente que está fazendo as coisas para Deus se aproximar de Deus. Você não se aproxima de Deus fazendo, queridos. Nem realizando, nem cantando, nem orando, não dando dízimo. Não, eu vou fazer isso para agradar a Deus. Vou cantar, vou louvar, vou adorar. Não, se aproxima de Deus pela natureza santa. É o único jeito de aproximar de Deus. Porque Deus é espírito. E a gente quer aproximar fazendo as coisas. Não, queridos. Quantos que estão orando para mudar outro, mas nunca pede para mudar a si? Transformar a sua pessoa para ser uma bênção para o outro. Mas pede para mudar o outro para sentir os benefícios dos desejos e interesses segundo a sua carne e a sua vontade. Não abre mão desse contexto. Veja os tipos de orações que temos feitos, queridos. Analisa isso. E veja como a gente tem que ter um coração grato, agradecido para expressar exatamente, falando com Deus e também ouvindo Deus, entendendo a sua vontade, fazer a sua vontade, mesmo que a gente sofra em relação a esse contexto. Porque nós sabemos que, de alguma maneira, alguém está sendo abençoado. Eu quero concluir dizendo que toda oração, fechando assim, ela é feita a Deus, o Pai. Não tenta orar de outra maneira. Não tenta orar com um anjo. Não tenta orar com Jesus, não tenta orar com o Espírito Santo. Não, oração do Espírito Santo, oração de Jesus não tem. Você deve orar ao Pai. E vou te falar, em nome de quem? Você não tem mérito algum, nem é digno, nem tem justiça para entrar diante de Deus, se não for em nome de Jesus Cristo. Então, você ora ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Por quê? Pois Ele é a sabedoria e o poder de Deus, que revelou em você quem Ele é, um Pai amoroso, que quer o melhor para você. Aí você começa a entender a sua vida, a alegria de viver essa vida em comunhão com esse Deus. E tudo que você pedir, você vai pedir para a honra e a glória desse Deus, para expressar com a sua vida o amor desse Deus. Quer dizer, fechando, que quem tem Cristo no seu coração e deixa o Espírito Santo guiar a sua vida, ele faz você ser a expressão desse Cristo, porque é o Espírito Santo que nos move. Faz ser a expressão desse Cristo para ser um filho e uma filha de Deus, santo, justo e praticar a justiça com amor. Tiago 5,16, eu quero encerrar dizendo isso. Tem gente que pergunta, qual é a oração forte? Eu vou continuar falando domingo que vem sobre orações. Tiago 5,16 afirma que a súplica do justo não é no crente do devoto, não. É do justo, daquele que tem Cristo como a expressão na sua vida. Muito pode. A oração do justo, diz Tiago 5,16, muito pode, por sua eficácia. Porque ele sabe como falar com Deus. E ele também sabe pedir para Deus, segundo a vontade de Deus, e não segundo a sua vontade, suas necessidades e seus interesses. Então, vou continuar falando que o homem fala com Deus
E como deve usar a sua súplica, pedidos, quando você já tem esse contexto de uma pessoa que entendeu a vontade de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. E Cristo é a expressão da sua vida, e a sua vida é a expressão do Cristo, sendo um justo que pratica a justiça em amor. E que você deve prosseguir conhecendo Deus e prosseguir em conhecê-lo, bem como a seu Filho Jesus Cristo, para cada vez mais ser aquela pessoa que ora como convém e pede como pode fazer com que a pessoa possa ver, através daquilo que você está fazendo, a presença de Deus através da sua vida. Que Deus possa nos abençoar e você guardar esses dois pontos que são importantes. A oração nem sempre tem súplica. Oração é falar com Deus. E a súplica é a maneira como você pede para Deus. Mas se tiver uma clareza e sabedoria, você vai saber como pedir com prudência e entendimento. Por quê? A sabedoria começa no temor do Senhor. Não o temor ao Senhor, é o temor do Senhor. É sobre isso que eu vou continuar falando domingo que vem. Peça sabedoria a Deus. Paulo orou assim. E vamos falar como muitas pessoas oraram e aconteceram à vontade, e outros oram e parece que a vontade do seu pedido não é realizada. A pergunta é, por quê? Então a gente já sabe. Porque nós não sabemos orar como convém. E nós não sabemos pedir porque pedimos mal. Mas Deus, em Cristo Jesus, que é a sabedoria e o poder que foi dado à igreja e nós como igreja, e que nos justificou e nos tornou justo para praticar a justiça, podemos agora, em Cristo e por Cristo, ter os nossos corações em paz. E a nossa mente, em Cristo, poder entender como nós devemos falar com Deus e como nós devemos suplicar os pedidos para Deus, para que Deus possa, através disso, ser visto através do que nós fazemos, pedimos, oramos e realizamos, para a honra e glória dele. Amém, queridos? É sobre isso que eu quis falar. Amém. Tem a ver ou não? Pode ser. Meu Jesus, meu amigo, sê comigo, se contigo para sempre eu quero estar. Ser presente nos meus dias toda hora. Eu me entrego todo inteiro em tuas mãos. Meu Jesus, meu amigo, bom amigo, todo dia ao teu lado eu quero andar. Que tua paz e teu amor estejam comigo, para sempre do perigo me livrar. Obrigado pelo pão de todo dia e a família que convivo com amor. Obrigado pela vida, pelo dia e por tudo. Obrigado, meu Senhor. Amém. 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 Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Amém. Por esses momentos preciosos de meditação na tua palavra, de crescimento, Senhor, no conhecimento, na graça.
do Senhor, da Bíblia, da tua palavra. Amém. Ajuda-nos, Senhor, e nos dê o pão nosso de cada dia, o alimento necessário para a nossa vida espiritual, para que possamos caminhar com o Senhor, em comunhão com o Senhor, em comunhão com a sua vontade, e que a nossa vontade seja a tua vontade, Amém. Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, pedimos a tua bênção, a tua proteção, Amém. o livramento de todo mal, que não venhamos a cair em tentação, que o Senhor nos ajude a vigiar, a orar, para não entrarmos em tentação. Sim, Pedimos, Espírito Santo, intercede por nós nas nossas orações, quando oramos, como não convém, que o Senhor traduza a nossa oração diante do Pai, para que essa oração seja aperfeiçoada, e quando temos necessidade de suplicar, intercede Espírito Santo por nós com gemidos inexprimíveis, e alcança, Senhor, o Pai com a nossa oração. Ajuda-nos, Senhor, a vigiar e a orar em todo o tempo. Ensina a cada um de nós, e que possamos aprender com Jesus, que nos ensinou a oração do Pai Nosso. Obrigada, Jesus, porque o Senhor sempre nos ensina como agir através da tua vida como ser humano, como o Senhor orou, como o Senhor se retirava em secreto para orar. E que nós também tenhamos esse momento de oração em secreto com o Senhor, entrando no nosso quarto, entrando, Senhor, nessa parte do nosso templo, que é o nosso corpo, Senhor, nessa parte dessa comunhão íntima com o Senhor, e que o Senhor ouça as nossas orações, recebe, Senhor, os nossos pedidos, e seja feita a tua vontade. Amém. Na nossa vida, aqui na terra, como ela é feita no céu. Amém. Obrigada, Senhor. Abençoa a todos nesse dia. Ó Deus, estaremos indo votar. Que o Senhor abençoe a todo o povo brasileiro, Pai. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. E que o Senhor seja soberano sobre a nossa terra, como o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.